Olá, meu nome é Darcius Lisboa, sou estudante do curso de Sistemas para a Internet, estou no primeiro período no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM. Atualmente trabalho na empresa Atacadão e estarei hoje ministrando essa pequena videoaula, tratando do sistema de numeração binário. Para começarmos, esse sistema de numeração, como o próprio nome sugere, apresenta a base 2. Os números 0 e 1 são os dígitos desse sistema. O sistema binário é de grande importância, pois apresenta correspondência direta com os estados de um sistema digital. Por exemplo, para o dígito 0 pode-se atribuir valor de tensão 0 volts, e para o dígito 1 pode-se atribuir o valor de tensão de 5 volts. Ou seja, quando for 0, não há tensão. Quando for 1, há uma pequena tensão de 5 volts. Todos os microprocessadores, os computadores atuais, trabalham com essa base, 0 e 1, ou seja, energia ou falta de energia. Equivalência no sistema decimal. A regra geral é: multiplica-se cada dígito pelo valor da base elevada a uma dada potência, definida pela posição do dígito. Finalmente, realiza-se a soma. Então, no caso de 1101101, seria 1 vezes 2 elevado a 7, mais 1 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1, 2 elevado a 2, mais 1 elevado 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1, 2 elevado a 0. Assim formaria todo esse número. Então, cada número, cada base, teria uma elevado a 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, dependendo do dígito, da posição do dígito, né? Isso no caso do decimal para o número binário. Conversão do sistema decimal para binário. Então temos uma pequena, no caso, para chegar a essa conversão, necessariamente fazer uma divisão por 2 do número decimal. E, através do resto, formaria-se um número binário. Faria a divisão do número por 2, número decimal por 2, o quociente vai até o quociente chegar a 0, e o resto que sobrar vai ser o número binário. Basicamente é esse. Por isso fizemos essa pequena tabela, onde pode ser mais bem explicado isso. Se viemos aqui, 1985, o número decimal, para converter ele em binário, dividiríamos primeiro ele por 2, obteríamos um quociente 992 e um resto 1. Novamente, dividiríamos esse quociente de 992 por 2, obteríamos um quociente de 496 e o resto 0. Depois pegaremos o número 496, dividiríamos por 2, obteríamos um quociente de 248 e um resto 0. Pegaríamos esse quociente de 248, dividiríamos por 2, obteríamos um quociente de 124 e o resto 0. Depois pegaríamos novamente esse quociente de 124, dividiríamos ele por 2 novamente, e obteríamos um quociente de 62 e um resto 0. Pegaríamos esse quociente de 62, dividiríamos ele por 2, obteríamos um quociente de 31 e o resto 0. Depois pegaríamos o quociente de 31, dividiríamos ele por 2, obteríamos um quociente de 15 e o resto 1. Já que seria 16, sobraria um resto 1, 15. 15 dividido por 2, obteríamos um quociente de 7 e um resto também 1. Já 7 dividido por 2 daria um quociente de 3 e o resto 1. Já que 3 vezes 2 é 6 e só para completar 7 falta 1. 3 dividido por 2 também daria 1 e um resto 1. Já que 2 vezes 1 é 2, para 3 sobra 1, o resto 1. 1 dividido por 2 daria um quociente 0 e sobraria 1 no final. Através dessa forma, podemos já ter noção de como seria o nosso número binário.
Pegamos o resto, o número do resto, começando do final para o início para formar o número binário. Então pegaríamos lá da onde sobrou o resto zero até o valor do quociente maior, que seria o 992. Pegamos só pelos restos. Então, 1985 na base decimal ficaria na base binária como sendo 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Agora vamos para o sistema octal de numeração. A base de um sistema numérico é igual ao número de dígitos que ele usa. Portanto, o sistema octal, que apresenta a base 8, tem 8 dígitos, a saber, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seriam 8 dígitos, considerando que o 0 e terminaria no 7. Não varia de 1 a 8, seria de 0 a 7. Sua unidade dos sistemas digitais vem do fato de que associa-se a algarismos de um número binário, bits, em grupos de 3. Obtém-se uma correspondência direta com os dígitos do sistema octal. Para elucidarmos uma conversão de octal para decimal, funcionaria da seguinte forma. Número 3701 seria uma representação em octal. Ela, para transformar para binário, daria 3 vezes 8 elevado a 3, já que o octal, como o nome diz, é base 8. 7 vezes 2, 8 elevado a 8 ao quadrado. 0 vezes 8 elevado a 1 e 1 vezes 8 elevado a 0, que nos daria 3 vezes 8 elevado a 3, 1536. 7 vezes 8 elevado a 2, seria 448. 0 vezes 8 elevado a 1, 0. 1 vezes 8 elevado a 0, 1. Que seria igual, somando 1536, 448, 0 e 1 a 1985. Então, a conversão do número 3701 octal para decimal seria 1985 decimais. A conversão de decimal para octal seria a mesma coisa, poderíamos dividir os mesmos 1985 dividido por 8, que nessa divisão chegaríamos ao mesmo número 1073, já que dividiríamos em dois números. A conversão de octal para binário. Para converter um número expresso em um número expresso em uma determinada base, é normal convertermos os primeiros para um número na base decimal e em seguida fazer a conversão para a base desejada. Entretanto, como já foi dito, no caso do octal para binário e vice-versa, podemos fazer a conversão diretamente, sem passar pelo sistema decimal, já que 8 é a terceira potência de 2, e portanto são múltiplos e têm correspondência direta um ao outro. Vamos um exemplo, uma pequena tabela que fica mais fácil de a gente poder explicar. A regra é, cada dígito octal, a partir da vírgula, é representado pelo equivalente a 3 dígitos binários. A tabela de equivalência é mostrada a seguir. Então, o 0 no octal seria 3 zeros em binário. 1 em octal seria 0, 0, 1. O 2 em octal, em binário, seria 0, 1, 0. O 3 em octal para binário seria 0, 1, 1. O 4 em octal para binário seria 1, 0, 0. O 5 em octal para binário seria 1, 0, 1. O 6 em octal para binário seria 1, 1, 0. O 7 em octal para binário seria 1, 1, 1. A conversão de binário em octal. Agrega-se os dígitos binários a partir de vírgula, em grupos de 3, e converte-se para cada equivalente octal. Caso os dígitos extremos, da direita ou esquerda, não formarem um grupo completo de 3, adiciona zeros até que isso ocorra. Converter os seguintes números de binário para octal. 1, 0, 1, 1, 1, 0 seria igual a 1, 0, 1, 1, 1, 0. No caso, dividindo de 3 em 3. 1, 0, 1, como vimos na tabela anterior, se pegarmos aqui, 1, 0, 1 seria equivalente a 5. Por isso, 5. 1, 1, 0 seria equivalente, na tabela anterior, a 6. Portanto,
6. Então, o número 10110 em octal seria 56. A mesma coisa podemos ver pelo 1011. Para fazermos a divisão de 3 a 3, precisamos inteirar duas casas. Então, 1 ficaria 001. Na casa seguinte, 011. Conforme a tabela anterior, 001 é 1. E o número 011 seria equivalente a 3 em octal. Por isso, o número 1011 seria 13 em octal. Sistema de numeração hexadecimal. Esse sistema apresenta a base 16. Portanto, 16 dígitos são usados os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Como no sistema de numeração octal, o hexadecimal apresenta equivalência direta em seus dígitos e grupos de 4 dígitos binários. O octal seria 3 dígitos binários, o hexadecimal 4 dígitos binários. A tabela de equivalência de decimal para binário e hexadecimal. Vamos lá. O 0 em decimal equivaleria a 000 em binário, 4 dígitos, conforme falamos anteriormente. Em hexadecimal, 0. O 1 em decimal, 001 em binário e 1 em hexadecimal. O 2 em binário, 0010 e em 2 em hexadecimal. O 3 em decimal seria 01011 e em hexadecimal equivalente a 3. 4 seria 0100 e equivalente a hexadecimal 4. Assim por diante iríamos até que, no caso, a partir do 10º número decimal, do 10 em decimal, onde em binário seria 1001, em hexadecimal já seria a letra representada pela letra A. Assim como o 11 em binário seria 1011 e em hexadecimal B. O 12 em decimal em binário seria 1100 em hexadecimal C. O 13 decimal em binário é 1101 em hexadecimal D. O 14 em decimal para binário seria 110 em hexadecimal E. O 15 decimal para binário seria 1111 em hexadecimal, equivalente à letra F. A conversão de hexadecimal para decimal. Por exemplo, o número 7C1. Como a base é 16, o hexadecimal, como o nome mesmo diz, multiplicaríamos 7 vezes 16 ao quadrado, mais 12, que seria o C, equivaleria ao número 12, vezes 16 a 1, mais 1 vezes 16 elevado a zero, que nos daria, no caso, o 16 ao quadrado seria 256, então ficaria 7 vezes 256, mais o 16 a 1 mais 16, 12 vezes 16. E qualquer número elevado a zero seria 1. Então, 1 vezes 1, 1. Então, seria 7 vezes 256, que é igual a 1792, mais 12 vezes 16, que é igual a 192, mais 1, que nos daria os mesmos 1985 em decimal. Então, 7C1 hexadecimal para decimal seria 1985. A conversão de decimal para hexadecimal. É só pegar o 1985 e dividir por 16. Da mesma forma como fizemos anteriormente, daria um resto 1, 12 e 7. Como já dissemos para vocês, começaria do final para o início. O 7, o 12 ele equivale a C, 7C, e 1 é 1, 1. Então 7C1.